E aí galera que vive aos pés de Jesus, beleza? Olha eu aqui de novo, Jazinho Dorta, para mais um vídeo devocional do nosso canal Aos Teus Pés. E o nosso tema de hoje é uma pergunta. E a pergunta que eu quero deixar para cada um de nós hoje aqui é: indo embora? Eu quero ler com vocês uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 17. Diz assim: E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: O que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Esse episódio relatado em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, aconteceu após a ressurreição de Jesus. Após ele ter sido crucificado, e alguns dias depois, estes dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém e estavam voltando para sua cidade chamada Emaús. E aqueles dois discípulos estavam voltando porque todas as esperanças deles tinham sido frustradas. Eles estavam entristecidos, como nós lemos no último versículo, e eles estavam totalmente destruídos emocionalmente, porque o seu Senhor, em quem eles tinham toda a sua esperança, já não estava mais com eles. E alguns dias já haviam se passado. E a promessa da ressurreição ainda não havia acontecido. Mas se eles eram discípulos de Jesus, eles deveriam saber aquilo que Jesus havia dito. Eles deveriam saber que Jesus havia prometido ressuscitar. E se eles caminhavam com Cristo, por que então eles não creram nessa promessa? O sentimento que eles tinham, cara, era de que o sonho havia acabado. Eles pensaram consigo mesmos: o sonho acabou. Aqueles dois discípulos estavam indo embora de Jerusalém. Eles achavam que não havia mais nada ali para eles, que tudo aquilo que eles haviam sonhado, da redenção de Israel, da promessa do Messias, havia sido sepultada com Cristo. Eles tinham o sonho de ver Jesus reinando sobre Israel, livrando Israel do domínio de Roma. E para eles, naquele momento, aquele sonho havia acabado. Mas o que eles precisavam aprender, cara, é que desistir é sempre o caminho mais fácil, é sempre a estrada dos covardes. E é claro que isso não fazia parte do vocabulário do nosso Jesus. Voltar para Emaús significava voltar para a vidinha que eles tinham antes de Cristo. Significava abrir mão de todo o projeto que Deus tinha, de não mais sonhar com o início da história da igreja. Era viver de novo uma vida medíocre. Muitas vezes, cara, a gente é tentado a agir como eles, porque quando as coisas não saem como nós esperávamos, quando as coisas saem completamente do nosso roteiro, do nosso script, nós tendemos a pensar que o sonho acabou, que nada mais daquilo que Deus havia prometido pra gente vai acontecer, que a gente se enganou. Não, eu me enganei, Deus não falou isso comigo. E é então que a tristeza toma conta do nosso ser de uma maneira que nos paralisa e que nos cega completamente. Se você prestar atenção direitinho nessa passagem que nós acabamos de ler, você vai ver que aqueles dois homens, um deles se chamava Cleopas, o outro a Bíblia nem diz o nome dele, mas eles caminharam com Jesus uma estrada inteira, 11 quilômetros, e não perceberam que era Jesus que estava com eles. Eles estavam completamente cegos pela tristeza que havia em seus corações. Eles estavam indo embora, abandonando a missão que Jesus havia dado a eles, o projeto que Deus tinha para eles. E aquela tristeza os afetou de tal maneira que Jesus ressurreto, glorioso, estava ali do lado deles e eles não conseguiam perceber. E esse é o grande perigo, cara, da gente deixar a tristeza invadir o nosso coração, invadir as nossas emoções. Porque às vezes Jesus está ali do nosso lado, está tentando falar com a gente, Ele está tocando em nós, Ele usa alguém para vir ministrar uma palavra para a gente. Quem sabe Ele esteja até usando esse vídeo agora para falar com você. E quando a gente está tomado de tristeza,
a gente simplesmente não consegue enxergar que Ele está ali conosco, que Ele está tentando falar para nós a sua verdade, simplesmente porque o nosso coração está completamente tomado de tristeza. Aqueles dois homens um dia tinham tomado a estrada de Emaús sentido a Jerusalém, com um projeto, com uma promessa, com um propósito, com uma alegria no coração. Mas agora eles faziam o caminho inverso. Eles saíam de Jerusalém para voltar para Emaús, desistindo de tudo aquilo que um dia eles haviam sonhado e que Deus tinha colocado no coração deles. Mas o mais legal do nosso Senhor Jesus Cristo é que quando todo mundo tinha pensado que aquela cruz era o seu fim, inclusive seus próprios discípulos, quando todo mundo achou que ele estava acabado, que não havia mais esperança, na verdade, aquele episódio, a sua cruz, era só o começo. E hoje eu quero falar para você, cara, que se você está saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, pensando em voltar para aquela tua vida de antes, você acha que não deu certo, você pode ter pensado que tudo aquilo que você pensou ser correto não valeu a pena, mas saiba que onde você está vendo um fim, o Senhor está vendo apenas um começo, um novo começo para a tua vida. E para terminar essa palavra, eu queria só ler mais alguns versículos do capítulo 24 ainda. Eu vou ler os versículos 28 a 33. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunido os 11 e outros seguidores com eles. Nós vemos nessa passagem, cara, que Jesus agiu de uma forma surpreendente no coração daqueles homens. E nós precisamos aprender a discernir a maneira como ele age no nosso coração também. Aqueles dois homens passaram horas e horas ouvindo Jesus falar ao longo do caminho e não podiam reconhecê-lo, porque eles estavam cegos pela tristeza. Mas naquele momento, eles se sentaram à mesa com Jesus e Jesus tomou o pão da maneira como só ele sabe fazer. Ele partiu o pão como aqueles dois homens já tinham visto ele fazer diversas vezes, como quando ele multiplicou os pães, como quando ele ensinava os seus discípulos, e aquela oração abençoando aquele alimento. Não, ninguém fazia como ele. Então, naquele momento, a tristeza deu lugar à convicção, à certeza. O coração deles, que já estava ardendo, começou a queimar de uma maneira assombrosa. E eles finalmente conseguiram vencer a tristeza e reconhecê-lo. E quando eles reconheceram Jesus, cara, naquela mesma hora Jesus desapareceu. Jesus saiu daquele lugar sobrenaturalmente porque ele havia cumprido a sua missão ali, que era de voltar a aquecer o coração deles. E quando Jesus saiu, eles começaram a sondar o próprio coração e um perguntou para o outro: cara, quando ele falava ao longo do caminho, o teu coração começou a arder igual o meu também estava ardendo? E o outro respondeu para ele: sim, cara, o meu estava ardendo demais e eu não entendi o porquê. Agora tudo faz sentido, era Jesus que estava ali com a gente o tempo todo. Parecia que enquanto Jesus falava, a esperança deles ia sendo renovada, o coração deles voltava a aquecer, a esperança voltava a existir. Era como se Jesus estivesse perguntando para eles assim: por que vocês estão indo embora? A festa nem começou. Espera aí, espera lá em Jerusalém, espera até Pentecostes. Vocês não sabem o que vai acontecer em Pentecostes. O meu Espírito vai descer, vai queimar os corações, multidões serão transformadas. E é aí que a palavra de Deus diz no versículo 33, que aqueles dois homens, com a sua esperança renovada e o seu coração aquecido, tomaram uma decisão: vamos voltar para Jerusalém, de onde a gente nunca devia ter saído. E eu não sei, cara, quais são as tuas frustrações, o que aconteceu na tua vida. Eu não sei aquilo que o inimigo colocou para que
que você saísse de Jerusalém. Mas eu sei de uma coisa, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vem direto do Senhor Jesus para voltar a aquecer, para voltar a arder dentro de mim, dentro de ti, e fazer com que nós voltemos para Jerusalém, nós voltemos para o lugar de onde nunca devíamos ter saído. E se essa palavra está ardendo no teu coração, eu espero que você possa ouvir a doce voz do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: por que você está indo embora? A festa nem começou, você não viu nada ainda daquilo que eu quero fazer contigo e através de ti. Você acha que está tudo acabado? Não, você não viu nada ainda. O que eu preparei para você ainda nem começou, cara. Então volte para o lugar da promessa. Volte para aquele lugar onde eu te coloquei. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha abençoado a tua vida. E se ele te abençoou, curta, comente, compartilhe muito. Eu quero falar para vocês também, lembrar do nosso CD Aos Teus Pés. Nós estamos disponibilizando ele para vocês. Entre lá na nossa página do Face, curta a nossa página. Quer adquirir um CD, está levando para casa esse material, mande uma mensagem através da nossa página e nós vamos entrar em contato com você e vamos enviar para qualquer lugar do Brasil. É isso aí, turminha. Deus abençoe e nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.